Começando a transmissão ao vivo, primeira vez. Agora vamos ensaiar aqui para eu convidar o Maurício aqui que está. Deixa eu ver como que eu vou convidar aqui. Aqui. Vamos lá, meu amigo. Aceitou o Olá, convite. Vamos dar tudo uma melhorada bom? aqui. Tudo bom? Vamos acertar aqui as coisas As aqui câmeras antes. aqui. As câmeras antes. Tudo bom, meu amigo? Quanto tempo? Tudo bom. Nem me fala, com essa loucura aí de pandemia, a gente fica um É, tempo sem se ver. exato. Agora só aqui pelo webcam fazendo videoconferência para ver os amigos. E tem consulta também, estou tendo consulta por vídeo também. Não sei se você está fazendo no consultório, eu estou fazendo um pouco de consulta por vídeo também. Tô algumas gestantes que às vezes para não ir no consultório eu consigo atender pela, né, telemedicina, nossa. Uhum. Mas algumas vezes eu tento diminuir a preferência, a presencial também, né? Vamos nos apresentarmos, porque tem seguidores meus que não te conhecem. Então, eu vou te apresentar então. Tá. Esse é o Maurício Ligabon, um grande amigo meu, especialista também em reprodução humana e parceiro de cirurgia, né? A gente opera muito junto. Cirurgia, parto, né, Augusto? Já Parto, fizemos tanta coisa junto, né? nem fala. E eu vou te E apresentar também, né? Eu posso te apresentar vamos lá depois? então. Ó, se não apresentar direito, meu. Augusto, doutor Augusto Bussabi, quem não conhece, é um parceirão nosso, um amigo de longa data, né? Especialista também em reprodução assistida, fez a reprodução assistida lá na França, então é um nome muito ícone aqui no Brasil, dentro dessa área nossa, né? Não foi fácil, mas vamos lá, né? Na correria sempre buscando melhorar tudo, né? A gente tem que estudar, se aperfeiçoar para melhorar. E foi o que estimulou a gente a fazer hoje essa live, justamente para melhorar, para tentar chegar num consenso em cima dessa pandemia, de uma doença que tem, teoricamente, 5 meses aí, e já invadiu o globo inteiro, né? Só não tem na Antártida e para o pessoal que está no espaço lá, que são 3 astronautas. Perfeito, que são as pessoas mais protegidas hoje aqui na Terra, né? Fora da Terra, Exatamente. Fora da Terra. fora da Terra. E o Então, legal, pode falar, fala lá. legal, sabe o que que é? A gente, vamos, agora que a gente se apresentou, tem o pessoal, seus seguidores, os meus, as minhas pacientes que estão já entrando, aí a gente vê todo mundo gostando, e focar um pouco a nossa discussão em relação a essa realidade nossa do coronavírus e os tratamentos de reprodução assistida, o que a gente tem de novo, o que a gente tem de mudança, o que a gente não tem de mudança. Mas eu acho que antes disso eu queria saber de você, Augusto, uma apresentação em relação à clínica, né? O que você está fazendo, qual mudança que você já teve de comportamento em relação aos seus funcionários, em relação principalmente aos pacientes, para preservar a saúde das pacientes, o que você já mudou, o que você incorporou de novo na clínica para ter esse controle melhor, né, em relação aos riscos. Na verdade, né, eu visualizo da seguinte maneira. A gente tem que preservar a saúde de todo mundo. Porque como é uma doença silenciosa, a pessoa pode estar contaminada e transmitindo. Então, pensando nisso, a gente tem que focar que todos nós estamos contaminados. Para todos nós, um ajudar o outro, para um não transmitir para o outro. Então, o primeiro ponto fundamental é a utilização de máscaras. Tá? Máscaras de pano, máscara caseira mesmo, máscara cirúrgica, cada um vai com a máscara que tem. Os meus funcionários e eu, toda a equipe está utilizando máscara na clínica e os pacientes também têm respondido bem. Quando a gente confirma a consulta, a gente pede para o paciente de máscara e todos estão indo de máscara. Na entrada do prédio, passa-se o pé numa água com um pouco de hipoclorito, né? O pé não, a sola do sapato só. E na sequência, a gente coloca um propé e entra de propé. Porque a gente pode trazer partícula viral da rua que está no chão, né? A gente não vê eles lavando tanto a rua
para diminuir a virulência, né, onde está a epidemia mais complicada, onde tem mais casos. Graças a Deus, não está sendo a nossa realidade esse monte de casos, espero que continue dessa maneira. Mas, então, para diminuir a virulência dentro da clínica, então a gente pede para as pessoas colocarem esse propé depois de limpar a sola do sapato no hipoclorito, no cloro, né? Diluído em água, numa diluição correta, né? Que não vai estragar também o sapato de ninguém. Não é para mergulhar o sapato, é só a sola. E máscara para todo mundo. Álcool gel, já desde a entrada, álcool gel, álcool 70 para todo quanto é lugar. Todos os pacientes, quando tem a rotatividade, sai um paciente, entra outro paciente, a gente tem que limpar a mesa, limpar a maçaneta, limpar tudo com álcool 70. A gente percebe que as pessoas não estão nem tomando água, nem café direito na clínica, para não tirar máscara, para não evitar qualquer contaminação. E o mais bacana que a gente escuta é que as pessoas têm álcool também no carro. Não, doutor, fica tranquilo, quando chegar lá no carro, eu vou limpar minha mão de novo. Então isso é bacana, porque está todo mundo se cuidando. Quanto mais pessoas se cuidarem, menor vai ser a disseminação da infecção. E na parte Perfeito. do laboratório, o que você está fazendo aí, Maurício? Essas dicas são fundamentais, né? A gente tem que preservar a saúde de todo mundo. Quando a paciente entra na nossa clínica, a gente acaba dando um intervalo maior entre as consultas, né? Sim, claro. Eu esqueci de falar. Acaba, pelo menos a gente tenta fazer a cada hora, né? Uma consulta, e realmente a paciente sai, a gente faz uma esterilização da mesa, esterilização das cadeiras, né? Dos maçanetes da porta, de banheiro, etc. Então, essa é a recomendação que acho que todo mundo está seguindo, né? Em relação ao laboratório, Augusto, tem algumas condutas que a gente já vinha fazendo, né, se antecipando, e algumas condutas novas que a gente agora está fazendo. Primeiro é que, assim, os procedimentos a gente está intercalando com pelo menos um intervalo de 1 hora, tá? Então, na segunda-feira nós tivemos 2 aspirações ontem, então uma fez às 9 horas e a outra fez às 11. Então, quer dizer, a gente deu um intervalo grande. Por quê? Porque a paciente sai, a gente faz uma esterilização de todo o equipamento cirúrgico, toda a mesa cirúrgica, a gente faz uma esterilização também do quarto de repouso pós-procedimento anestésico, e dentro do laboratório, a embriologista está orientada de fazer com todo o cuidado a higienização de todas aquelas bancadas, os equipamentos, e também todos os meios líquidos, os meios de cultura, que são descartáveis às vezes de uma forma direta. Hoje a gente está voltando para os portes de origem, descartando os portes fechados, né? Então ela está manipulando cada vez menos aquele material biológico, seja de uma análise seminal, ou seja mesmo de uma análise ocitária ou embrionária, né? Então a gente está manipulando cada vez menos e com uma segurança cada vez maior. E o cuidado que a gente está começando a ter. Vou te interromper também... aqui, que a doutora Bárbara aqui, Alonso, perguntou se a desinfecção que a gente está fazendo é com álcool 70 ou ácido peracético. Isso é interessante, porque lá na clínica eu já tinha adotado no final do ano uma esterilização igual de hospital. Então a gente comprou alguns produtos já pré-estabelecido, uma diluição correta, que já faz uma antisepsia maior. Então pega tanto vírus quanto bactérias, e aí tem uma diluição certa para cada ambiente. Então isso é um produto hospitalar, né? Então eu não acabo não usando o álcool 70 e nem o outro, né? Eu acabo sendo esse produto mesmo, que é esse produto. Eu igual uso basicamente álcool 70, agora para mesa ginecológica, eu estou usando o Surfasafe, né? Que é de centro cirúrgico, que faz uma espuminha lá, que esteriliza também a parte viral e a parte microbiana, né? Bacteriana. Exato. Comecei a responder as perguntas. Exato, isso acho que é muito importante. A Bárbara aí falando. Manda um abração para a Bárbara aí. Bárbara está aqui ó, do lado, investigando a gente. Mas eu acho interessante todos esses cuidados, que a gente eu acho que todas as clínicas já estavam fazendo um pouco de cuidado, e isso serviu de um alerta, né? Então a gente conversando com você, eu já fico tranquilo, porque a gente sabe que a gente sempre preservou esse lado de esterilização, esse lado de higiene das pacientes, etc, né? Sim. Em relação a gente se apresentou falando um pouco dos cuidados, em relação hoje, né? Vamos fazer um bate-papo, Augusto? Eu queria saber com você. E quem falar um pouco de tratamento, né? Exato. Quem hoje
pode realmente fazer um tratamento de reprodução assistida? Eu queria ouvir de você um pouco sobre isso. A minha opinião de quem deve fazer um tratamento de reprodução assistida hoje, é importante, vamos então voltar um pouco na epidemiologia, vamos ver o que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente está, eu acredito que a gente está ou no pico, ou chegando próximo do pico da pandemia, para depois ter a queda, né? Então é um momento assim, extremamente de cuidado para todo mundo também. Quem puder ficar em casa, não precisar sair de casa, fique em casa, não saia de casa nessas 2 próximas semanas, que realmente pode ser que seja agora. A gente só vai saber mesmo do pico lá na frente, né? Que a gente olha para trás e consegue enxergar o desenho da curva. Nesse momento a gente não consegue fazer isso. Então, quem que deve fazer o tratamento nesse momento no Brasil? Eu estou falando no Brasil porque você sabe que a Escher lançou uma carta no começo da semana, né, no final da Dia semana 23, passada, exato. Dia 23. e falando sobre quem poderia fazer, que lá vai abrir um pouco, a gente fala um pouquinho mais para frente isso. Mas vamos falar da situação hoje do Brasil. Quem que é o público ideal para estar fazendo, na minha concepção, fazer o tratamento hoje? É o paciente que é um oncologista, que vai precisar fazer um tratamento, uma quimio, uma rádio, ou mesmo uma cirurgia. Então, previamente, ela faz a preservação de óvulos, ou ele faz a preservação de gametas masculino, enfim. E aquela paciente pobre respondedora, né? A que tem a baixa reserva ovariana, com antimileriano ali, abaixo de 1,2, 1,3, com a contagem de folículo antral pequena, baixa. Eu acho que esses casos a gente não pode esperar muito. Por quê? Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar essa reserva. Ela hoje tem 5 folículos antrais, não necessariamente daqui 2 meses ela vai ter 5, ela pode ter 3, 2, né? Então, esse é o público-alvo desse momento. Lembrando que eu não sou a favor de transferir nesse momento o embrião. A gente faz e criopreserva. Lembrando que hoje a nossa criopreservação hoje é a mesma coisa que transferência fresco, e já se discutiu até de ser melhor que a transferência fresco, né? Mas é basicamente a mesma coisa que transferência fresco. Então a criopreservação, hoje em dia, ela é muito boa. Eu gosto de falar hoje em dia, porque muita gente não lembra de há 10 anos atrás. E 10 anos não é muito tempo. Uma década atrás, a criopreservação não tinha a mesma qualidade que hoje. Era boa já, muito boa. Mas ainda não tinha essa mesma qualidade de hoje, né? Hoje, praticamente, a criopreservação... Sim. A vitrificação a vitrificação hoje, ajudou muito. E eu acho que vale muito a pena fazer o tratamento para essas pessoas com baixa quantidade de folículo. Alguém perguntou folículos interrogado. Então, que eu estou lendo aqui as perguntas que estão vindo. Quantos folículos interrogados, quantos folículos você quer saber de folículo antral? Eu acho que pelo menos 8, 7 folículos antrais, isso a gente junta junto antimileriano, idade do paciente, contagem de folículo antral. Eu acho que tem que ser tudo isso. Eu vou pegar uma paciente de 28 anos, com antimileriano de 2, e eu contei naquele ciclo 8 folículos antrais, tem que ver se eu contei certo isso, porque provavelmente tem alguma coisa errada aí. Então... eu concordo plenamente contigo. A pergunta veio, eu acho que são duas situações muito bem claras hoje que a gente dá continuidade no tratamento durante essa pandemia. Primeiro, esses casos oncológicos, igual você citou. Casos oncológicos são aqueles cânceres que você tem que fazer o congelamento de óvulo, preservar a fertilidade da mulher ou do homem, antes de uma quimioterapia, cirurgia e etc. E segundo caso, foi o que você falou, as má respostas, né? E aí, só para a gente esclarecer para os pacientes, o que seria uma paciente com má resposta, né, Augusto? A gente acaba fazendo dosagem sanguínea de um hormônio antimileriano, que você comentou, geralmente Sim. abaixo de 1, 1,2. As pacientes que a gente faz aquele ultrassom transvaginal e vê os folículos antrais que você comentou, que realmente é um número aí abaixo de 8, 7, alguns trabalhos falam abaixo de 5, outros abaixo de 10, então é bem discutível. Sim. E as pacientes com uma idade avançada, né? Então, as pacientes acima de 40, acima de 38. Então, realmente não tem um critério pré-estabelecido, porque eu também tenho pacientes novas, com 32, 33 anos, com folículos antrais baixos, hormônio antimileriano baixo, e essa paciente tem uma idade mais nova, mas eu acho que ela vale a pena congelar os óvulos. Porque... 31, 32 anos com baixo folículo antral e baixo antimileriano, isso não tem muita escolha, né? Tem ou congelar, criopreserva os óvulos,
ou vitrifica os embriões, tem que fazer um dos dois. Essa pessoa vai ter que decidir, mesmo se ela não estivesse pensando em engravidar nesse momento, ela não tem muito tempo para esperar. É uma paciente que tem que realmente ver isso daí o mais breve, o quanto antes. Essa é a minha opinião. Exatamente. Eu acho que isso é o legal. E outra coisa importante, pegando essa brecha das pacientes que estão aptas ao tratamento neste momento, importante que a gente fez agora na clínica, a gente vê, a Escher publicou, o termo de consentimento também dessas pacientes, tá? Acho que tem um termo de consentimento de responsabilidade que ela tem que assinar, mediante ciência de tudo isso que está acontecendo, ela também tem que assinar esse termo de responsabilidade. O que você acha aí? Você concorda? Eu acho isso bacana, porque todo mundo tem que estar ciente, é um momento muito delicado, né, que a gente está vivendo, né? A gente não está falando de uma gripe, a gente não está falando de um surto, a gente não está falando de uma epidemia, a gente está falando de uma pandemia, né? Uma doença que pegou o globo inteiro, o planeta inteiro em menos de 5 meses. Ela se espalhou no planeta inteiro. Então, a gente não sabe o futuro disso. Então, todo mundo tem que estar ciente disso, e o momento é de congelar mesmo, para essas pacientes má respondedoras ou pobre respondedoras, como em inglês por responder, né? E as pobres respondedoras, só um adendo, né, para explicar melhor quem que é a má respondedora, a pobre respondedora, é aquela que a gente dá altas doses de hormônio e responde com baixo número de folículo. Porque o hormônio que a gente... Eu vou falar mais assim, tá, Maurício? Como tem muita gente que não entende, né? Eu acho que a gente tem que explicar, tentar elucidar o máximo possível. Então, quando a gente dá hormônio, eu vou estimular o folículo que a mulher já tem, que a paciente já tem naquele momento. Eu não vou criar folículo, o hormônio ele não cria folículo. Por isso que baixa reserva é o quanto que sobra para ela, que falta para ela acabar os folículos. Perfeito. Então, não adianta eu entrar com uma altíssima dose de hormônio que eu não vou ter mais folículos do que o que ela já tem. Eu só vou melhorar aquela produção folicular dela. Então, é importante, né, quando a gente fala que tem baixa reserva ovariana, se atentar a isso, porque é realmente uma coisa muito séria. E é muito triste quando a gente vê o paciente voltar depois de 2, 3 anos falando, não, então agora eu achei que agora é o meu momento. Daí você olha assim, mas... Então, a gente tinha 6 folículos antrais naquele ultrassom de 2 anos atrás, hoje eu tenho 1 folículo antral. Então, são realidades bem diferentes, né? Perfeito. Acho que isso é bem claro, né? E o Escher deixou isso também bem claro para a gente seguir essas orientações de quem deve fazer o tratamento. Essas pacientes que devem fazer o tratamento não são pacientes que talvez só estejam já em acompanhamento com a gente. São pacientes que podem ser novas. Né? Então, paciente que está com má resposta, que vai hoje... Marcaram a primeira consulta agora. Primeira consulta, porque teve uma perguntinha aí que ela perguntou se só para as pacientes que já existiam. Na verdade, não. Todas as pacientes que têm a necessidade e se enquadram como uma paciente de baixa resposta, não é isso? Sim, sim. Uma paciente que se enquadra... E isso daí você não precisa demorar muito. O laboratório está fechado, eu vou demorar para fazer esse exame. Não, na hora da consulta, né? A gente faz o ultrassom ali na hora mesmo para fazer a contagem de folículo antral. Então isso a gente já vê, já dá para discutir na hora, né? É importante a gente citar isso porque tem realmente demorado os exames para serem feitos, né? Eles não estão saindo tão rápidos, os laudos estão demorando um pouco de exame de sangue. E a gente tem o ultrassom dentro da nossa sala, dentro do nosso consultório. A gente avalia rápido. Dá para avaliar e analisar tudo ali. E é importante ter uma máquina, né, de boa qualidade, que eu sei que você também tem. Exato. É importante ter tecnologia de ponta para tudo isso, né? Não dá para brincar, né, com isso. Perfeito. Vamos seguindo, Augustão. Em relação às pacientes que estão aptas a fazer, a gente concorda, acho que tem que ser isso. Agora sim, vamos discutir um pouquinho... Deixa eu te cortar aqui, que tem uma pergunta aqui na minha tela. O Covid-19 pode afetar no processo de fertilização homem e na mulher? Então, você quer falar um pouquinho? Quero falar rapidinho. O que a gente tem até o momento, tem um trabalho de Wuhan mesmo, da China, que não foi encontrado vírus no sêmen. No espermatozoide não tem vírus. Provavelmente no óvulo também não vai ter vírus. Como o vírus do HIV, a gente não encontra ele dentro do sêmen nem dentro do óvulo, né? A gente pode ter ele ao redor, mas não foi visto nas amostras de análise seminal, não foi encontrado vírus na amostra seminal.
O que vai acontecer no Perfeito, isso futuro mesmo. é muito recente, né? É tudo muito recente para saber como que vai ser o futuro. Exato. Mas E a gente não tem um diagnóstico para saber isso, né? O que a gente sabe são os estudos preliminares que estão saindo, que dão uma boa perspectiva para a gente, né? E o importante em relação a isso, hoje, que agora acho que a gente pode entrar um pouquinho na transferência de embrião, porque na hora que a gente congela esse óvulo, congela esse sêmen ou congela o embrião, o problema da transferência é do ponto de vista gestacional, né? A paciente vai ficar gestante durante essa pandemia, né? E os riscos inerentes à gestação. Então, assim, então por que hoje... é uma gravidez. A mulher grávida, né, a gestante, ela já é considerado como no mesmo grupo de um idoso, né? Então ela é um grupo de risco, a Exato, gestante. Então a gente está colocando uma pessoa que gestantes... está normal, num grupo normal, num grupo de risco. Né? Porque a gestante Perfeito, engravidou, ela entrou no grupo exato. de risco. Então, porque a gente já teve vários casos de gestantes, né, com Covid, já tivemos no puerpério, que é aquele imediatamente pós-parto, já a gestante contaminada, a criança, o bebê também contaminado. Então, realmente, esse é o detalhe que a gente se discute em relação à parte da transferência de embrião, né? E aí, entrando nessa transferência de embrião, Augusto, eu queria saber a sua opinião, porque assim, muitas pacientes me perguntam, né? Primeiro, se eu assinar um termo de responsabilidade, eu posso transferir esse embrião assinando o termo de responsabilidade? Eu queria saber a sua opinião sobre isso, e aí eu te dou minha opinião, e o que você acha em relação a isso? Eu acredito que nesse momento, hoje, estou falando hoje, agora, nessa semana, não sei daqui a um mês, né? A medicina é uma ciência de verdades transitórias, né? Então, nesse momento, eu acredito que não é o momento de transferir o embrião. Estão sendo utilizadas várias drogas para tratar o Covid. Se essa mulher amanhã, depois, ela engravida, a gravidez para ela já é uma coisa muito desejada, ela já está tentando engravidar, já tem um tempo para ela ir para uma fertilização in vitro, né? Então, se essa mulher ela engravida, já na primeira, que é excelente, né? Que é ótimo, porém, já pensou se na sequência dela engravidar, ela adquire o Covid? A gente não sabe se o Covid tem uma ação teratogênica também, porque é uma doença que tem 5 meses. É uma doença que não deu o risco tempo. de abortamento. Não tem, a gente não consegue ver isso ainda. É muito precoce tudo isso. Aumenta o risco de abortamento. Teratogênico, gente, esse termo é de malformação, né? Então a gente não sabe se o Covid tem risco para malformação. Outra coisa, a medicação que está sendo usada, ainda não tem um consenso de medicamento usado. E a medicação que eu for usar, será que ela pode ser teratogênica, causar um risco de malformação para aquele bebê? Perfeito, porque eu tô com uma mulher grávida, com risco de vida, eu tenho que pensar nela, não no bebê naquele momento. Né? Perfeito, eu concordo plenamente. Então a gente aumenta o risco de alterações mesmo fetais, ela assinando... Oi, desculpa. Um termo. Mesmo se ela assinando... eu vejo essa assinatura de termo, é um direito da paciente, um direito de autonomia, que é muito preservado. Que é importante, né? Que é importante. Que é importantíssimo. Mas a gente tem um direito também coletivo nesse momento, né? Que é um direito, por exemplo, uma paciente que entrar numa unidade hospitalar hoje, um leito de UTI, que realmente, dependendo da região que se encontra no Brasil, já está começando a ficar superlotado. Então, esse direito coletivo também a gente tem que evitar, né? Então, esse direito individual acaba perdendo um pouquinho de valor perto de um direito coletivo, de ter todo mundo tentar evitar essa infecção, né? Essa é a minha opinião. Em relação aos riscos, você falou, eu também concordo. Então, você tem o risco fetal, você tem o risco aumentado de abortamento, tem alguns trabalhos querendo relacionar com o trabalho de parto prematuro, Augusto, e até um colega em relação à cocaine, um americano, ele está deixando aberto para médico do mundo inteiro cadastrar a sua gestante que tem o Covid para saber a idade gestacional que ela entrou em trabalho de parto para fazer essa correlação de parto prematuro. Isso é uma coisa interessante com o Covid. E eu vi, tem alguma relação, tem alguma correlação nisso. Tem alguns pacientes que estão grávidas e elas estão desenvolvendo o trabalho de parto prematuro e parece que tem uma correlação. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver lá na frente. A gente não consegue responder isso daqui a uma semana ou mesmo daqui a um mês. Né? Isso a gente vai conseguir responder daqui a um tempo grande. Então, assim, quem puder não. É por isso que a gente não está transferindo embrião nesse momento, né? Que eu não sou a favor da transferência do embrião nesse momento, por conta disso. A gente não sabe exatamente o efeito disso no futuro. Então, eu acho que o momento agora
é de aguardar, faz os embriões de quem tem baixa reserva, ou baixa resposta ovariana, ou oncofertilidade, né, quem está com câncer. A gente Exato. congela esses gametas ou mesmo embriões, É, e no futuro, quando a gente fala futuro, né, Maurício, é importante a gente falar, a Europa está voltando agora, como você disse, dia 23, o ESHRE, né, que é a Sociedade Europeia, já começou a liberar para fazer tratamentos de uma maneira mais rotineira, seguindo alguns critérios, né, mas de uma maneira mais perfeito, perfeito. rotineira. Então, eu acredito que eu vi um monte de pergunta, quando que vai voltar, né? Quando que a gente Quando vai vai voltar voltar, a se voltar, transferência vai. realmente de Exato. embrião? Eu acho É, que vai ser, eu acho que vai passar esse maio inteiro e eu final de também maio que acho. a gente vai conseguir É, falar alguma coisa mais exato. real, mais É, palpável, né? perfeito, porque a gente está na Europa, né? A Europa, o que ela está vivendo, ela está um mês na nossa frente, né? Em relação a essa Um realidade, né? mês e meio, mais ou Um menos, mês e mês e meio. meio. Então, a gente acredita que talvez esse mês de maio é o que a gente vai sentir realmente como é que vai se portar esses casos. Eu acredito que em junho a gente já tem um posicionamento mais certo em relação ao início das transferências de embrião. Você acha isso, mais ou Sim, menos? eu também. Eu estava pensando início de junho, ou até se a gente pensar no pior cenário, que é importante, como médico, a gente tem que pensar em todos os cenários, né? Então, se a Exato. gente pensar no pior cenário, eu acho que no mais tardar em julho, a gente já deve estar voltando para uma normalidade, né? Exato. E o que é importante, tem até uma pergunta que apareceu, teoricamente ele não vai precisar dar início às transferências de embrião quando zerar todos os casos. Na verdade, a gente vai dar sequência quando realmente a gente tiver alguma ferramenta na nossa mão que talvez seja, né, Augusto, entrando um pouquinho em diagnóstico do Covid, né, a Sim, sorologia do Covid, aquelas pacientes que já foram mais infectadas, já fácil estão acesso, né? imunes, não fácil acesso de exames. Então, talvez a gente vai ter uma implementação de exames obrigatórios antes de iniciar o tratamento e durante o tratamento. A Asher falou muito bem isso, que as pacientes teriam que fazer a sorologia 2 semanas antes de começar o tratamento e no meio do tratamento. Porque se tiver o risco de infecção, ela pode realmente ter que interromper no meio do tratamento, não dar continuidade ao tratamento, né? Pode ser. Mas tudo isso, né? Essas orientações vão ser passo a passo. O que a gente ainda tem, o que a gente tem hoje no Brasil pela sociedade que cuida da nossa, Isso é das importante. nossas. Meu sinal tá ruim? Voltou? Voltou, voltou, agora tá ótimo. Isso fala um pouquinho dessa Então vamos lá. sociedade, porque assim, o pessoal lê também bastante, viu? Minhas pacientes, elas são antenadas no mundo. Fala, Todos, todo mundo, é isso todas, daí. elas sabem às vezes antes da gente, né? Então, só para deixar bem claro que a Quando gente eu tem recebi o e-mail alguma. da Ashley, eu É, recebi o e-mail da Ashley, acho que deu 10 minutos. a Eu paciente já recebi. perguntou. Não, eu recebi 3 links para o WhatsApp da Ashley também. Eu falei, da Ashley Exato, não, de paciente que viu na Ashley já me mandou. Eu falei, pô, acabei de exato. receber o Acabou e-mail. de... em relação a essa obrigatoriedade nossa de como médicos e especialistas em reprodução assistida e também donos de laboratório, a gente tem que seguir um parâmetro legal da vigilância sanitária, né, da Anvisa, das sociedades brasileiras, né, temos duas hoje, da reprodução humana e da reprodução assistida, para a gente saber definir como que a gente vai dar Ah, início a esse tratamento. Então, sim. mantendo a gente informado em relação a isso, né, Augusto? Vê se melhorou minha internet aí. Então, deu uma melhoradinha, Deu uma melhorada? deu uma melhorada agora. Me fala um pouquinho Tá. das sociedades, né? O que que você Então, acha? eu acho que está super certo em não transferir, em cima de tudo aquilo que a gente já vem discutindo agora, da Um bom gente não senso, né? Um transferir. bom senso, exato. Bom senso, o bom senso, e aí, quando a gente fala o bom senso, quem está do outro lado da nossa mesa, né, Maurício? A pessoa vem cheia de expectativa, né? Aquilo é um peso muito grande, aquele monte de expectativa para a gente. Ela está trazendo todo o sonho de construir uma família, da vida dela, e está entregando assim na nossa mesa. Toma! Tipo, o problema agora Exato, é teu. E a gente compra esse problema, assume esse problema. Eu acho isso maravilhoso. Confiar na gente, isso eu acho muito bacana. Porém, a gente tem que
também mostrar para elas que agora não é o melhor momento para resolver tudo isso. A gente pode resolver fazendo o embrião, congelando o embrião, porém, aguardar mais um mês e meio, até às vezes menos que isso, para transferir esse embrião, né? Por que eu falo menos que isso? Porque não dá para falar exatamente como que a coisa vai acontecer, porque é semana a semana que a gente está vivendo, né? Lembra no começo que a gente conversava, e aí como que está o consultório, o que você fez, o que você deixou de fazer, vamos abrir, vamos fechar. Então a gente chegou nesse momento até agora, indo semana a semana, devagar, sentindo tudo. É claro que aquela paciente que começou o tratamento, uma má respondedora, uma oncofertilidade, ela vai terminar. Quando começou mesmo tudo, eu estava no meio de alguns tratamentos que eu falei, veio aquela notícia, não vamos transferir. A paciente, como não vai transferir? Exato. Tinha paciente minha em preparo de transferência de embrião até. Sim, para embrião congelado, né? E a gente no preparo, aquele endométrio lindo, você imaginando já uma data para transferência e de repente não transfere. Eu tinha transferência na segunda, quando na sexta-feira veio a notícia que não era para... Sexta-feira, final da tarde, eu não lembro mais a data, em março, que não era para ter mais transferência. Eu falei, mas, pô, já está tudo certo, vai ser segunda agora, não vai ser mais. Então ligar e ter que falar tudo isso não é fácil. E nessa hora a gente tem que ter um link muito bom com essas pacientes, né, Augusto? Sim. E ser super acessível, porque a gente, como especialista, entendemos que essa paciente vem de uma angústia, né, de muito tempo de infertilidade, né, e às vezes de resultados negativos anteriores. Então, quer dizer, sim, essa paciente ela tem que ser acolhida por nós com muito carinho, com muita dedicação, porque a gente não pode deixar desamparada nesse momento, né? Não. E realmente selecionar, individualizar cada caso, né? Então, aquele caso que dá para esperar, espera. Aquele caso que congela ovo ou congela embrião agora para depois transferir. Ou aquele caso realmente que você só vai acompanhar. E aí, inclusive, essa semana eu já tive 5 pacientes minhas que engravidaram espontaneamente. Inférteis que acabaram engravidando na quarentena. Então, quer dizer... A gente fica até assustado, né? Porque eu fico preocupado também, às vezes, né? Vamos evitar a relação sexual? Não vamos evitar? É o momento de engravidar? Não é o momento de engravidar? Né? Então, quer dizer, realmente essas dúvidas existem. E o interessante, desculpa te cortar, dar uma respondedora, você falou de engravidar em casa, é importante da gente lembrar o folículo pré-antral, para se tornar um folículo antral, pra gente... Folículo antral é aquele que a gente consegue ver no ultrassom, tá, gente? Que está assistindo aí. Então, o pré-antral eu não consigo ver no ultrassom. Ele leva de 60 a 90 dias para crescer. Então, quando eu estimulo essa mulher para a ovulação dela acontecer, numa fertilização in vitro, eu não estimulei só aquele ciclo. Eu estimulei os próximos ciclos, os 2 próximos ciclos. Perfeito, exato. Então, ela pode ser uma respondedora hoje, mas com esse estímulo dá um empurrãozinho aí. E exato, vai que vai. E tem pacientes minhas, às vezes, essas baixas respostas, que a gente vai vendo essa contagem de folículo antral, e eu já vi diferenças de momentos, de mês para mês, e esperando aquele melhor mês para começar a indução, e caiu esse mês, né? Então a gente vai começar o tratamento, porque hoje é o melhor mês para ela. É onde tem uma corte folicular melhor, né? Uma corte melhor, exato. Então, quer dizer... E me fala uma coisa, como que está acontecendo os agendamentos teus de consulta? Como que você está fazendo? Eu diminuí um pouco. Antes eu estava na clínica todos os dias, eu diminui minha agenda, né? E aumentei uma paciente por hora, né? Às vezes tem um encaixe obrigatório e tal. Mas eu diminui o número de atendimentos, hoje eu fico pela manhã no consultório e atendo a cada de 1 hora. E no final, à tarde ou à noite, eu faço alguns atendimentos online mesmo, pela telemedicina. Sim. Você, com a sua agenda, você diminuiu também um pouco? Eu ponho o paciente a cada 1 hora, mesmo aquele controle de ultrassom, que seria uma coisa mais rápida, a cada 1 hora, para dar tempo de limpar a sala. Eu acho interessante, a hora que o paciente está saindo, e ainda não deu tempo nem de chegar à próxima paciente, então não encontra ninguém na recepção. Isso é bacana, porque você diminui o contato. É claro que 1 hora ou outra você acaba atrasando lá na sala um pouquinho mais a conversa, que isso às vezes acontece, e aí os pacientes se cruzam. Mas 2 pessoas que a gente vê na sala,
as primeiras consultas que não querem vir na clínica, a gente está fazendo por telemedicina. Na verdade, eu abro o programa meu de consulta e faço essa consulta via Perfeito, WhatsApp, via WhatsApp, que eu acho Skype. bem... Eu estou gostando mais do WhatsApp do que o Skype. É uma coisa de costume, né? Eu gostei muito da videoconferência do WhatsApp, e aí eu tenho feito por videoconferência, e eu ponho o celular assim na minha frente, e eu vou digitando, conversando, e olhando no monitor, conversando. E aí o que eu faço? Eu já deixo os pedidos, eu passo esses pedidos por e-mail. Para os convênios que não aceitam os pedidos dos exames, o paciente só retira na recepção. Ele vem, pega o envelope dele e vai embora. Perfeito, e já aí, faz exame sem... E muitas vezes ele não precisa nem trazer esses exames. Só Perfeito. quando depois que eu visualizar os exames e falar, olha, eu vou precisar fazer um exame físico aqui para ver isso, para ver aquilo, aquele outro. Mas, no geral, ele manda os exames, eu já passo para o prontuário, na sequência, com o prontuário aberto, ligo novamente e falo, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Eu acho que a gente Você tem faz um essas... atendimento... Exato, normal. perfeito. Isso aí. Tá sendo muito bacana, porque eu achei que seria uma coisa difícil. E não. Mais fácil, né? Tá sendo Muito mais legal, fácil para né? todo mundo. Muito legal. A gente vai aprendendo com as dificuldades também, né? Isso é legal. Vamos aproveitar, antes da gente terminar esse bate-papo, Augusto, essa paciente perguntando se o exame de Covid vai ser necessário futuramente igual o Zika. Porque o Zika teve uma pandemia, hoje a gente ainda faz obrigatoriamente, eu nunca tive nenhum caso aqui na clínica, né? Mas eu estou em Também Mogi das nunca Cruzes, peguei. Grande São Paulo. A gente é mas, obrigatório fazer. Mas, porém, é obrigatório fazer. Um teste rápido de IgM com uma validade de 1 mês, né? Sim. O do Covid é um pouquinho diferente, né, Augusto? Você tem uma infecção um pouquinho diferente. Você, para diagnosticar a infecção prévia, você tem que fazer um PCR, né, para você ver o vírus. E os testes rápidos de IgM e IgG, eles demoram um pouco para positivar, né? Então, assim, provavelmente a gente vai ter sim um passaporte biológico, né, que se fala muito nisso, da gente fazer a sorologia antes de iniciar um tratamento. Provavelmente isso vai ser uma recomendação, acho que no planeta todo, né? Mas a gente não sabe quando que a gente tem que fazer. A gente vai fazer antes a sorologia, 2 semanas antes. Isso é uma coisa muito discutível ainda, né? Porque qual sorologia? PCR, IgA, IgM, IgG... e tá difícil até para fazer quem está doente ainda, né? Então, isso tá sendo muito discutido isso ainda. A Europa já está falando de fazer, né? Como você mesmo falou. Mas eu acho que para cá vai demorar um pouco para a gente saber como vai ser isso. Um pouco que eu falo, gente, é um mês e meio aí, para a gente saber como a coisa vai acontecer, né? Exato. Mas eu acho que é a tendência, né, Augusto? Acho que lá na frente a gente vai ter os testes de orientação de início de tratamento para tranquilizar tanto a equipe médica quanto a própria paciente também, né, em relação à infecção, né? Sim. Maurício, me perguntaram falaram sobre barriga solidária, muito rápido para comentar alguma coisa de barriga solidária. Então, assim, eu acho que para todos os pacientes é a mesma história. O momento não é de engravidar agora, a gente pode fazer os embriões, mas não vai transferir nem para a própria paciente, nem para uma barriga solidária nesse momento, os embriões. Os embriões vão ficar criopreservados, vitrificados, por uma transferência posterior, né, em um segundo momento, não agora. Isso abrange também as pacientes de óvulos doados, né? As pacientes óvulo-receptoras, né? As pacientes óvulo-receptoras. Elas também realmente, a gente já fez o pareamento de óvulo, por exemplo, mas para iniciar o tratamento, para fazer a fertilização desses ovos e a transferência embrionária, eu acho que ainda esperar para a gente começar o tratamento mais lá na frente, né? Mas lá na frente eu acho que é importante, Augusto, porque lá na frente, quando a gente fala lá na frente, talvez não seja daqui 3 meses, ou no final do ano, ou no ano Então, é isso que eu ia falar. Eu acredito que no final do mês que vem, daqui um mês, né? Hoje nós estamos dia 27 de fevereiro, né? De abril, perdão. Hoje é 27 de abril. Eu acho que 30 de maio, 1 mês e 3 dias aí, vamos colocar. Eu acho que final de maio a gente vai ter mais uma ideia melhor de como isso aconteceu no Brasil, porque eu acho que já aconteceu. Hoje saíram alguns gráficos, se eu não me engano, eu não lembro se foram europeus ou americanos, dos autores desses gráficos, mostrando que vai ter 97% de controle da epidemia em 1 mês e pouquinho.
Então a gente está falando aí de 30 a 40 dias, a gente já vai ter uma posição melhor do que está acontecendo no nosso país, que é muito regional essa doença, né? É só ver mesmo por países. Na Itália e na Espanha foi super agressivo, na França menos agressivo que na Itália e que na Espanha, mas também foi agressivo. Já na Alemanha foi mais tranquila a doença, tranquila entre aspas, né? Menos agressiva. Então é muito regional. Então, Exato. para o nosso país, eu acho que a gente vai ter que ter um mês aí para poder falar sobre É. transferência, né? No momento não vamos Perfeito. falar nada. E lembrando, né, Augusto, dia 30 agora, final do mês, a gente vai ter um posicionamento da SBRH, que é a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, Sim, a respeito de tudo isso, né? Então, talvez a semana que vem a gente pode até fazer uma outra live. uma posição oficial, discutir. né? Uma posição oficial, exato. A Eu acho que a respeito gente de podia tudo marcar isso. aí uma data aí para discutir uma nova, discutir o passo a passo, aquele semana a semana, né? Do que está acontecendo, né? Exato, fazer uma semana a semana. Mas eu acho que foi um bate-papo interessante, né? Não A gosto gente percorreu tudo aqui? Eu acho que sim, porque respondemos as principais perguntas, deixamos Sim. claras as pacientes que a gente ainda está em tratamento, né? Deixamos claro que o momento não é para transferir de embrião, né? Conversamos um pouquinho sobre os testes que talvez vão ser implantados para dar sequência ao tratamento. E eu acho que abrangemos bastante coisa, né? O que você acha? Eu tô vendo aqui algumas mensagens passando aqui que o pessoal gostou. Tem Mas bastante gente que gostou. O que eu não sei como que fica na live, se fica anotado essas perguntas, porque se a gente não respondeu alguma coisa, a gente vai respondendo. Se a gente não responder, manda inbox para a gente e a gente responde no exato, decorrer aí da semana, em videozinho que a gente vai fazendo nos intervalos que a gente tem, ou à noite mesmo. Quando ou manda por escrito, né? Ou em vez de videozinho, a gente escreve e responde quando é um assunto mais longo, acho mais criterioso. Às vezes eu gosto de responder por escrito também. perfeito, Mas eu achei que foi exatamente. um bate-papo, como a gente mesmo falou, um bate-papo, né? Porque é um bate-papo informativo, esclarecedor, né? É. E a gente vai se vendo sempre discutindo, se tiver sempre alguma dúvida de todo mundo, né? Pra gente começar a se ver mais frequente também. E saudade Sim. de você. E não esquece que você tá me devendo um vinho, viu, pessoal? Ele tá Eu me devendo um não. vinho, viu? Você tá me devendo Tá vinho, não me vem com devendo essa um não. vinho. É. Um vinho e um churrasco. Tá bom, meu O vinho amigo? você que tá me devendo, hein? Eu vou levar um sangue de boi aí. Mas, meu amigo, fica com Deus. Você também. Vai Cuidado. passar. Máscara, galera, máscara. Todo mundo máscara, por favor. Se todo mundo usar máscara, em um mês acabou isso. Exato, vamos se cuidar, né? Eu vou falar um pouquinho de máscara, que eu estava lendo um artigo. Se o doente, essa mão aqui, ó, usa máscara, e essa mão reta não é o doente, ela não usa máscara. Esse daqui que está são, ele tem 5% de chance de pegar. Agora, se o são usa máscara e o doente não usa máscara, o são, usando máscara, tem 70% de chance de pegar. Então, Exato, o lance é o né? doente usar máscara. Perfeito. E a gente não sabe quem está doente. Então, se quanto todos mais, usarem máscara, a taxa de infecção cai para menos de 1,5%. Acabou a epidemia se todo mundo usar máscara. Gente, não é só no consultório, é na rua, é no supermercado. Hoje eu li um outro artigo também, Maurício, que se a pessoa está correndo ou andando de bicicleta, ela faz um corredor de aerosol, de partícula de saliva com vírus, ela faz um corredor de 10 metros atrás dela. Exato. Então vai fazer atividade física, põe a máscara também, né? Pode ser máscara caseira de pano, que depois lava, transpira e lava. Uma máscara N95 para atividade física não dá, porque aquilo não dá nem para respirar quando a gente está no consultório, né? Não, mas é sobre... terminando, é importante falar para os pacientes que, assim, elas têm, cada uma tem a sua dúvida individualmente falando, né? Sim. Então procura a gente, liga no consultório, a gente atende online, a gente atende, às vezes, presencial quando precisa, né?
E a Sim. gente, para dar sequência nos tratamentos, né? A paciente não pode ficar desamparada nesse momento, E né, dar o Gustavo? suporte psicológico ideal também para cada caso, né? Perfeito, Dá, exatamente, dá o porque amparo, dá o ombro amigo nesse momento. um tem que ajudar o outro, né? Nessa hora todo mundo tem que se ajudar, né? Tem que se ajudar. Então, E a gente sabe que tem muito paciente que precisa de um acolhimento mais psicológico nesse momento também, e a gente está à disposição também para isso. E quando precisa, é o caso de indicar um tratamento mesmo psicológico, a gente encaminha para as psicólogas que são nossas parceiras, amigas nossas, né, que eu sei que você também tem aí. Ou sim, mesmo, se precisar de um remédio, um antidepressivo, um ansiolítico, aí vou encaminhar para um colega psiquiatra, né? Mas o atendimento, a gente vê o paciente como um todo, né? Vendo tudo do paciente, né? exato. Mas fica com Deus, foi legal, foi Você bem também. bacana. E aí a Grande gente abraço. vamos esperar dia 30 o próximo relatório da SBRH, e aí a gente volta a se falar. Eu acho que legal. Tá Combinado? bom? Grande abraço, meu amigo. Valeu, Boa um noite abraço. aí. Boa noite. Manda um Tchau, abraço para a tchau. Bárbara aí. Pode deixar, tá te mandando um beijo, hein? Fala que eu mandei outro. Tchau, Um tchau. abração. Tchau, tchau. Vamos ver. E é isso. Estamos finalizando aqui. Tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau, gente.